Sansão desceu com os pais a Tâmina. Quando chegaram às vinhas de Tâmina, apareceu de repente um leão, rugindo, que arremeteu contra ele, contra Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão. E não quis contar isso aos seus pais. Depois desceu a Tâmina e falou à mulher que agradava. Voltando, alguns dias depois, para desposá-lo, afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão. Mas eis que na boca do leão estava um enxame de abelhas com mel. Tomou o mel nas mãos e foi comendo pelo caminho. Palavra do Senhor. Então, como eu estava falando, que o leão são aquelas situações difíceis, né? Que fazem a gente pensar agora. O que é que eu faço com essa situação difícil que me pegou de surpresa? Que eu nem estava esperando. Com essa situação que é mais forte do que eu, o que é que eu faço? O leão é assim, né? Ele pega a gente de surpresa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum documentário sobre a luta dos leões. No momento em que eles vão para casa, olhando assim, primeiro eles olham a presa e escolhem geralmente aquele animal que está mais afastado da manada, ou eles escolhem aquele animal que é velho, ou então eles escolhem aquela presa que está ferida, ou então eles escolhem o filhote. O leão é assim. Eles escolhem aquela presa que está mais vulnerável, aquela presa que está mais fraca. E depois que ele escolhe a presa, ele começa a acompanhar aquela presa de longe. E então, devagar, ele começa a se aproximar. Devagarzinho, em silêncio. Calminho. E depois ele continua. Ele vai se aproximando, com calma. O leão não tem pressa. Ele espera, ele aguarda pelo momento certo dele dar o bote. E então ele vai até o momento em que ele percebe que ele aguenta correr atrás daquela presa. E então, numa fúria, ele corre. E a presa é liberada. O leão, ele anda solto. Ele anda solta à procura de uma presa. Ele anda faminto por uma presa. E nós precisamos estar alertas, preparados para no caso de algum leão aparecer na nossa vida. Eu acredito que todos vocês aqui conhecem o rei Davi.
Já ouvi falar sobre ele. Rei Davi era um homem de muita fé, um homem de muita coragem. E o rei Davi, ele enfrentou na vida dele demônios. Davi pastoreava as ovelhas do pai. E os leões iam lá para tentar devorar aquelas ovelhas. E Davi tinha que enfrentar aqueles leões. Então Davi ia lá e com sua coragem ia lá e encarava aquele leão de frente e matava o leão. Davi nunca dava as costas para ele, porque ele sabia que se ele fizesse isso, o leão pulava no pescoço dele e devorava. A gente também tem a história do profeta Daniel. Daniel era um homem que amava muito a Deus, que era obediente a Deus, e também enfrentou os leões da vida dele. Daniel foi jogado na cova dos leões da vida. Mas Daniel fecha a boca dos leões e se salva. Daniel fecha a boca do leão com a oração. Daniel reza e fecha a boca daqueles leões. Porque Daniel, ele rezou porque ele sabia que a oração fecha a boca do leão. E nessa palavra de hoje, nós vemos a história de Sansão. Sansão era um homem que tinha a chave da vitória, o Espírito Santo. Sansão, ele era instrumento do Espírito Santo. E quando apareceu aquele leão na frente dele de surpresa, ele pediu ajuda de Deus. E o Espírito Santo se apossou dele. E ele estraçalha aquele leão como se fosse um cabrito. E o joga fora. Pela força do Espírito Santo. Então, Davi venceu os leões da vida dele. Daniel venceu os leões da vida dele. Sansão também venceu o leão. Mas como é que eu venço os leões da minha vida? Como é que eu vou vencer esse leão da minha vida? Irmão, se tem um leão na sua vida, feroz, querendo te devorar, faz como Davi. Tenha fé, tenha coragem e enfrente esse leão de frente e nunca dê as costas para ele. Faça como Daniel. Ame a Deus de todo o seu coração. Seja obediente a Deus e reze. Porque a sua oração vai fechar.
Você vai vencer a rebeldia da tua filha. Você vai vencer a crise econômica. Você vai vencer a crise do seu casamento. Você vai vencer a droga que está na vida do teu filho, o alcoolismo que está na sua família. Você vai vencer a desilusão de ter sido traído. E você vai vencer esse leão da perseguição que está na você. Amém? Irmãos, nós precisamos aprender a colocar Deus na frente de tudo. Quem é que estava na frente da situação de Davi? Deus. Quem é que estava na frente da situação de Daniel? Deus. Quem é que estava na frente da situação de Sansão? Deus. Espírito Santo de Deus. E se Deus estava lá, na frente daquela situação de Sansão, quando aquele leão apareceu, o leão não podia pegar Sansão. O leão não podia atacar Sansão. O leão até pensou: que natureza! É hoje que eu vou ficar uma barriga cheia. Mas, ao invés de Sansão servir de alimento para aquele leão, foi o leão que deu alimento para Sansão. Depois de alguns dias, Sansão foi lá, aqui na palavra, Sansão foi lá, ver a carcaça do leão e viu que na boca do leão, veja depois da palavra, na boca do leão tinha um enxame de abelhas e tinha mel. Então Sansão saiu de lá comendo mel daquele leão que queria devorar ele. Irmão, eu não sei pelo que você está sofrendo hoje. Qual é a situação, qual é o problema, qual é a dificuldade, não sei. Mas se você está passando por isso, peça a ajuda de Deus. Peça ao Espírito Santo, porque Ele pode transformar tudo isso em alimento para você. Desse leão que apareceu na sua vida e te pegou de surpresa, desse leão que deixou esse amargo na sua vida, esse azedo no seu coração, sabe o que Deus pode fazer com esse amargo, com esse azedo? Ele vai transformar em doçura para você. Peça ajuda de Deus. Confie, tenha fé. E espere. E tenha certeza de que daqui a alguns dias Deus vai colocar mel na sua boca. E você vai sair assim como Sansão, vitorioso sobre esse leão que hoje te faz sofrer. Você vai sair comendo mel desse leão. Comendo mel. E a tua vida vai ter um novo sabor. O sabor agradável. O sabor do mel. Amém? Agora, gostaria que vocês
Se colocasse em posição para receber uma oração. Deixando os pés rolos. Coloca a mão no seu coração. Se puder, abaixa a cabeça. Vá